Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, eu queria falar uma coisa com o senhor. Pois não, filho, pode falar. Pai, eu queria pedir a parte da herança que me pertence. A parte da herança que lhe pertence, mas por que isso agora? Pai, eu quero sair aqui de casa, eu quero conhecer o mundo, pai. Conhecer o mundo, meu filho. Conhecer o mundo, você sabe o que o mundo lhe oferece lá fora? Pai, se eu ficar aqui eu não vou conhecer. Mas lá fora, tudo é perigoso. O mundo não dá aquilo que o seu pai dá. Estar na presença do seu pai é muito melhor. Pai, eu já pensei, eu quero a parte da herança que me pertence. Quer ir para o mundo? Eu quero, pai. Tudo bem. E ele repartiu por eles a fazenda. Você que deixa, pai. Vou continuar ali trabalhando. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajeitando tudo, foi e partiu para uma terra longínqua. Oi, eu moro por aqui, é porque eu vim para uma cidade um pouco distante, estou cansado, com fome. Queria saber se o senhor não sabe o canto onde eu posso me hospedar. Tem uma para se divertir. Tem. Tem muitas mulheres também. Tem? Tem. Tem bebida aqui? Pode pedir aí. Cansei de estar na casa do meu pai e queria conhecer o mundo. Você tem muito dinheiro? Tenho muito dinheiro, acabei de receber uma herança muito boa. Então hoje a noite é nossa, bora curtir. Passando alguns meses, aquele jovem foi gastando tudo. E um dia aconteceu que naquela brincadeira ele acabou com tudo. Agora ele vai ver como o mundo é. Ao acordar, percebeu que tinha gastado tudo dissolutamente. Meu Deus, o que é que eu fiz? Cadê meu dinheiro? Meus amigos, cadê? Vou ter que procurar eles. Ai, onde? E aquele jovem, né, moço, que foi para o mundo, né, pensando que ia encontrar algo no mundo, ele acabou se decepcionando, acabou perdendo tudo, né, e gastou tudo dissolutamente, perdendo tudo. É o que o mundo nos oferece, né? O Senhor, ele tem vida, né, tem abundância de pão, ele tem tudo para nos dar, mas o mundo não. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ai, meu Deus, que fome. Sem dinheiro. Meus amigos eu não encontro. Pessoal, procurei vocês em todo canto. Estou precisando de ajuda. Estou com fome. Quando a gente se divertir junto. Me ajuda, por favor, por favor. E aquele jovem começou a padecer necessidade. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra a procurar emprego. Vou ter que trabalhar. Só do meio, Bem, senhor. Senhor, estou com fome. Estou sem dinheiro, estou precisando de um trabalho. O senhor não tem um trabalho aqui para mim. Você sabe, a gente está passando por uma crise no governo. O povo está procurando emprego. Só tem uma vaga lá
E aquele jovem arrumou um emprego e foi apacentar porcos. A sua fome era tão grande que ele desejava comer as bolotas que o povo comia, porque ninguém lhe dava nada. Mas um dia ele caiu em si e disse: Meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai em abundância de pão e eu aqui com fome. Mas eu vou me levantar e vou até meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou nem digno de ser chamado pelo nome, mas me traga pelo meio como um dos meus trabalhadores. Aleluia, aleluia, Deus. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, peguei contra o céu e perante a ti, Pai. Não sou digno de ser chamado teu filho, não. Mas, Pai, eu te peço, pelo menos me traga como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Verdadeiramente é, meu filho. Eu sou verdadeiramente teu pai. Hoje tu conheces o mundo, sabes como o mundo valoriza as pessoas, tu tem. Quando não tem, tu é desprezado. Mas eis aqui teu pai, com amor e condicional, para dar a todos aqueles que vêm à presença do Pai. Hoje tu conheces o mundo onde o mundo fez, mas vai ver a diferença do que é na presença do Pai e na presença do mundo. Porque na presença do Pai, tragam a melhor roupa e vestido, tragam as sandálias e coloquem nos pés, tragam o anel no dedo e dê autoridade. Porque este meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas tem que ser observado, vamos comemorar a alegria. Começaram a se alegrar. Mas o seu filho mais velho, que estava no campo, quando chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou: Servo, o que está acontecendo aqui? Vocês não como pode? Tantos anos trabalhando com meu pai e nunca ele fez isso Mas comigo. ele não quis entrar. Aleluia. Aleluia. Ô filho, vamos nos alegrar, o teu irmão voltou. Há tanto tempo te servi, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos, e vindo este teu filho, que gastaste toda a tua herança com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Filho, está vendo como o mundo vê? Tu na presença do seu pai, tudo que eu tenho também é teu. Porque tudo que um pai tem, ele dá para o filho. Por isso era justo nós nos alegrarmos e nos regozijarmos, porque o teu irmão estava morto no mundo, mas ele voltou. Ele tinha se perdido, mas ele foi encontrado. Aleluia. Por isso alegremos-nos, regozijemos-nos. Aleluia. Aleluia. Esse é o amor de Deus, irmão. No João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, assim diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos